A verdade é que esse negócio de temperamento tá na moda, tem gente que pensa que é um signo, né? Tá consultando, né, os astrais do temperamento. Tem gente que não entendeu nada do que está se passando, enfim, se popularizou demais, né? Então, assim, é normal que muitas pessoas não entendam. Então, queria, Mariana, começar que a gente conseguisse dar um norte nessa questão do temperamento. O que é que de fato é e qual a importância? A pergunta é complexa, né? Então, a gente só para introduzir, mas vamos dar uma introduçãozinha, né? A gente percebeu que os jovens têm entendido de uma forma diferente sobre o que significa realmente os temperamentos, né? A gente pode dizer que é uma essência, né? A tendência que nós carregamos. Isso não define em momento nenhum quem nós vamos ser, né? Porque existe essa essência, essas tendências, mas existe também a nossa história de vida, o que nos acontece, existe a nossa identidade, que é outra coisa, né? E isso vai se formando no decorrer da vida, né? E todos os temperamentos vão ter situações onde você tem dificuldades, né, as fraquezas e as potencialidades. Dentro dessas potencialidades, as coisas boas que a gente vai começar a exaltar e colocar mais energia nelas, e as coisas difíceis que a gente vai trabalhar para melhorar nesse aspecto. Então, no caso, vai precisar saber, é bom que a gente saiba, é importante que a gente saiba para guiar a gente nesse percurso mesmo de autoconhecimento e não para definir ninguém. Ou rotular alguém. Até porque, Marta, essa questão dos temperamentos, como ficou popularizado, ela é uma metodologia, né? Ela tende a querer sinalizar alguma coisa, mas também não vai explicar todos os problemas da humanidade, pessoa, né? De fato, eu concordo com a Mari, né? E assim, uma das nossas preocupações quando a gente vai abordar qualquer coisa sobre o temperamento é entender que ela não define nem quem você é, nem a sua personalidade, nem mesmo as suas reações, tá? Nós temos que entender, na verdade, que ela é uma base, né? Quando é que a gente consegue compreender? Não é determinismo, né? Não é determinismo, em hipótese alguma, tá? Como é que a gente entende isso, tá? Se a gente for entender lá pela teoria, sem puxar muito historicamente, né? Mas ela vem de Galeno, né? Daquela medicina que já foi considerada obsoleta, porque inicialmente se consideravam os fluidos corporais, daí vem os nomes, né? Sanguíneo, fleumático, só que isso foi refutado, né? O que prevalece hoje é o entendimento de que nós nascemos com algumas inclinações. E aí, dentre os temperamentos, o que é que a gente tem mais ou menos como um consenso entre os autores que se debruçam, né, sobre os tipos? 4 temperamentos, né, seriam os mais gerais. Temperamentos quentes, né, que até, inclusive, alguns autores fazem e utilizam uma metáfora de comparar esses temperamentos com os elementos da natureza. Então, o que é um temperamento quente? Né, são pessoas expansivas, né, são pessoas espontâneas, né? Então, são o colérico e o sanguíneo, que por alguns autores são caracterizados pelo fogo, o colérico, e o sanguíneo pelo ar, pela sua expansão, pela sua alegria, né? Porque são inclinações muito favoráveis. E os temperamentos frios, que a gente não vai entender isso como frieza, como distanciamento, indiferente. Não, nós vamos entender o temperamento frio como a tendência à introspecção, a trazer tudo para o seu mundo interior, tá? Então, eles são metaforicamente comparados com a areia, né, do melancólico, porque a areia absorve tudo para o interior da terra, né? O melancólico faz isso, absorve tudo para o seu coração. Então, às vezes você olha para ele, parece que não está acontecendo nada, mas tem um mundo de acontecimentos ali, né, remexendo no seu interior. E o fleumático também é um temperamento considerado frio, porque também é muito introspectivo. E ele é comparado metaforicamente à água, pela sua calmaria, tá? Mas não nos iludamos, isso não é determinista. Inclusive, alguns autores vão dizer que dentro de um temperamento existem nuances. E essas nuances são inclinações, mas você tem o seu livre-arbítrio
para responder e reagir de diversas maneiras. Então, ainda em cima dos temperamentos, vão ter as experiências, as vivências, a cultura, né? Muita coisa envolvida, né? Não tem Se como... houvessem temperamentos melhores, piores, nós não veríamos, por exemplo, santos em Sim. todos os temperamentos.